Meio-dia 25 minutos, você está ouvindo 60 minutos desta quinta-feira, hoje é dia 25 de junho de 2020. O assunto aqui no programa agora é um assunto bem delicado, é um assunto que todo empresário gosta de fugir o máximo possível, ficar cada vez mais longe, que é a recuperação judicial. Mas, em alguns casos, ela é inevitável e, em alguns casos, ela é necessária. Para abrir esse assunto pra gente, para trazer detalhes de quando acontece, quando deve ser acionado esse gatilho, digamos, como funciona a recuperação judicial, eu trouxe aqui um dos maiores especialistas da região nesse assunto, que é o administrador de empresas e advogado Agenor Dalfenbach. Agenor, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, os ouvintes. Agenor, que esteve envolvido, por exemplo, em um dos casos mais notórios, mais divulgados dos últimos tempos, que foi da Criciúma Construções. Tem atuação ainda? O processo está finalizando, está em fase de recurso agora. Ele deve seguir ao Tribunal de Justiça e lá deve se encaminhar a recursos de 3 bancos somente. Sim. E lá deve encerrar a nossa participação. Já nos últimos atos do processo. Próximos do interruptor para apagar a luz. Exatamente. Recuperação judicial é visto, em geral, pelo cidadão comum como o último passo, a última tentativa antes da falência da empresa. É possível afirmar isso? Sempre que há uma falência, há uma recuperação judicial antes, ou são coisas separadas? Alguns escritores antigos diziam da concordata antiga, Isso. que é a prima mais velha da recuperação judicial, né? Eles diziam que a concordata era a antessala da falência. Isso. Mas eu acho que isso mudou e passou a ser visto como um instrumento de recuperação para as empresas. E é importante dizer que eu ouço em 90% dos casos, eu ouvi ontem ainda em Joinville, de uma empresa da área de construção civil, que aliás me falou ontem que está com o maior número de contratos dos últimos anos, agora teve recentemente a sua recuperação aprovada, mas em 90% dos casos eu ouço dos empresários que demoraram muito a pedir a recuperação, ou seja, deixaram com que a empresa chegasse a um estado de degradação financeira e até da própria viabilidade muito grande, às vezes se comprometendo até com clientes e tudo. E eles dizem, depois de repassar a recuperação e tudo, que deveriam ter chegado mais cedo. Justamente por essa afirmação que acabasse de fazer. O povo resiste mesmo, o empresário já tem aquele histórico de ter superado muitas crises, Isso. de achar que ele pode segurar mais um pouquinho, ele não quer ver o judiciário lá dentro, ele não quer ver as contas dele dentro de um processo, os balanços mensalmente mostrados a devedores, não quer ter o administrador judicial lá, enfim, é de fato uma interferência, né, para ele poder não pagar os seus credores na forma como ele havia originalmente contratado, ele tem que se submeter a uma fiscalização. Então, esse é o motivo de resistência, mas eu posso te dizer que, invariavelmente, tenho ouvido empresários que se aconselham hoje, quando vem a crise se aproximar, hoje eles se aconselham com outros empresários da região que já tiveram recuperação, que já entraram, já saíram, e já essa visão está mudando e o empresário está amadurecendo, sim. E quais são os casos em que é possível? Vamos primeiro no possível, depois a gente vai no indicado. Em que é possível, por exemplo, recuperação judicial, porque o passivo está muito grande, as dívidas são muito grandes, a empresa está no momento insolvente. Todo tipo de dívida é possível negociação, seja imposto, seja recolhimento, seja dívida com fornecedores privados. Todos os tipos de dívida entram na recuperação judicial? Não, hoje nós podemos, a lei permite que seja incluído na recuperação judicial uma renegociação com os trabalhadores, alguns créditos de bancos, fornecedores, mas alguns tipos de contrato com bancos, e segundo um desembargador paulista, hoje advogado, diz que eles são os mais interessados em fazerem as leis, alguns tipos de contrato com garantia de alienação fiduciária não se sujeitam, e também não se sujeitam os tributos. Porém, tanto o Estado de Santa Catarina como a União Federal têm regulamentado melhores condições para empresas que estão em recuperação judicial. Porque hoje uma empresa ela pode optar por parcelamentos ordinários, que estão previstos em lei, ela não precisa pedir recuperação judicial. Digamos aí, o federal, se você tem algum imposto federal atrasado, você tem o direito de parcelar ele em 60 meses.
Se eu não me engano, houve uma alteração para que as empresas em recuperação judicial pudessem estar em 180 meses, eu não saberia dizer. O Estado de Santa Catarina também regulamentou. Então, não é um débito que se sujeita à Assembleia de Credores, mas é um débito que também já vem sendo flexibilizado, ou seja, a União, o Estado, de uma maneira geral, está fazendo a parte dele também na forma de salvar a empresa. Porque o objetivo maior da lei é manter a atividade econômica, manter a empresa recuperada, manter o emprego, manter a atividade. Então, a gente tem também agora um projeto de lei que está no forno aí no Congresso Nacional para alterações, feito por juristas, feito por outros operadores do direito, juiz, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, está capitaneando pelo lado judiciário, ele que é professor da área de Direito Empresarial na Universidade Federal Fluminense. E a lei com os 15 anos que ela acabou de completar, eu vi a tua entrevista anterior sobre a Lei de Proteção de Dados, ela já está na hora de reformar. As melancias já se ajeitaram em 15 anos e ela já está reclamando essa reforma que acabaste de falar na tua entrevista anterior, que muita gente tem que interpretar. Alguns pontos se mostraram não úteis na lei, outros precisam ser aperfeiçoados e a gente está nessa fase. Então, não são todos os débitos, mas eles estão bem acomodados hoje. É possível uma boa negociação. Em que ponto que é possível entrar com esse pedido? Porque o senhor falou agora, e é muito importante, tem a questão da imagem, até um pouco de orgulho do empreendedor, que parece uma confissão de derrota, né, da sua gestão entrar com um pedido desse, mas digamos que, passado esse ponto, não há problema nenhum de ter alguma interferência da justiça na gestão, desde que resolva o problema. Existe algum ponto que é muito cedo? Por exemplo, eu já vi que a bola de neve das dívidas está ficando muito maior do que eu acho que eu vou conseguir resolver. Já posso entrar com um pedido de recuperação? Quando é que é o momento em que a empresa é candidata a esse processo? Do ponto de vista da administração, das finanças, é a área que eu me interesso bastante também, a empresa dá sinais de inadimplência. Qualquer empresa vai dizer, quando se fala das finanças, qual é a primeira coisa que o empresário atrasa quando ele não está conseguindo solver? Ele começa a atrasar impostos, porque esse cobrador não está na porta dele, ele vai poder fazer o parcelamento ordinário. Mas daqui a pouco a coisa se agrava um pouquinho mais e ele começa a atrasar fornecedores, começa a ter protestos, começa a ter problemas de fornecimento. Esse problema de fornecimento começa a levá-lo a ter problema com seus clientes pela qualidade ou pela velocidade ou por preço do que ele entrega. E daqui a pouco ele começa a atrasar encargos sociais da parte trabalhista e daqui a pouco até a própria folha. Bom, há sim sinais externos que a empresa tem de inadimplência e cabe ao empresário que às vezes está na atividade, e eu sempre digo, às vezes fazemos intervenções de empresa por ordem judicial, e eu digo, quem conhece a empresa é o empresário, ele que está lá. Eu não entendo da atividade, às vezes estou numa empresa de mineração, às vezes estou numa indústria, às vezes estou numa empresa de comércio. Então, o empresário deve sentir quando que ele não vai sair desse círculo vicioso que tem se demonstrado agora. Como eu falei, ontem eu estive em Joinville, eu tenho um escritório lá, e em 2 visitas tive 2 cenários totalmente diferentes. Uma empresa de grande porte que está com 30% da capacidade, que fornece a indústria automotiva e a indústria de construção civil, e a parte de construção civil vai bem e a automotiva vai mal. Mas é uma empresa de 1.000 funcionários. E a outra é uma empresa de construção civil, que constrói estradas, etc. Está numa fase excelente, aprovou fazem 3 meses o seu plano de recuperação judicial, e o governo federal tem injetado muito dinheiro nas prefeituras. As prefeituras não têm, mas o governo federal tem dado para que elas façam obras, e ele está numa fase excelente. Ou seja, a pandemia trouxe desaceleração para e aceleração para outro. Mas os momentos que levaram ambos a pedir a recuperação judicial foram diferentes. E nessa visita de ontem, nessa construtora, o proprietário falou, demoramos muito, foi extremamente traumático atrasar a folha de pagamento, o pessoal de obra de estrada
são pessoas que já recebem pouco, têm o serviço pesado, são, com toda razão, intolerantes à crise da empresa, porque não se deveria chegar naquele ponto. Então, esse momento da empresa pedir recuperação cabe ao empresário, mas ele recebe os sinais. E ele, como ninguém conhece de que forma que ele vai sair, né? E hoje a nossa momento econômico, com essa retomada, com a nova visita de onda de coronavírus, fechando o shopping, dando novas restrições a negócios, nós teremos outra curva de queda de negócios. Então, teremos novas crises chegando aí. Sim, e como é que funciona a partir do momento em que é instaurado o processo de recuperação judicial? Como é que funciona judicialmente e como é que funciona na prática na empresa? A partir de quando que começa a intervenção da justiça? A empresa precisa reunir condições técnicas para pedir a recuperação judicial que estão prescritas na lei. Certo. Mas, em linhas gerais, são de que ela tenha mais de 2 anos de atividade, de que ela apresente para quem ela deve a sua relação de débitos, para que ela apresente também seus últimos balanços, apresente seu fluxo de caixa, a sua relação de funcionários com salários. E essa relação de documentos estando preenchida, cabe ao juiz determinar o que chama de processamento. Ou seja, e esse processamento é o primeiro impulso, é o primeiro momento de andamento do processo de recuperação judicial, onde o juiz impede que quem esteja executando, eventualmente a empresa está com bem indo a leilão, a empresa está sofrendo uma restrição de faturamento por alguma execução, se param todas essas execuções, o juiz vai dizer, olha, nós vamos dar uma chance para a empresa porque ela reúne as condições que a lei tem. Nesse momento ela inicia, então ela indica já o administrador judicial e também cria novas obrigações para a empresa. Então, esse é o momento que o empresário quer evitar. Ele vai ter que prestar contas, então, mensalmente, dizer como que ele está trabalhando, como que ele está funcionando. Vai ter que dizer, em 60 dias ele tem que apresentar um plano de recuperação para os credores. E os credores, então, serão chamados a dizer se concordam ou discordam do plano. Havendo a concordância do plano, a empresa entra em recuperação e está obrigada, no mínimo pelos 2 anos seguintes, a cumprir tudo que ela se escreveu e assumiu. Se houver a recusa do plano, isso falando em grossas linhas, aí obviamente que há exceções, havendo a recusa do plano, quer dizer que os credores dizem não vale a pena o sacrifício, então nós achamos melhor que a empresa vá à falência, a gente divida o patrimônio dela entre nós, que é justamente o que leva, às vezes, à aprovação de planos bem difíceis de acreditar. Por quê? Porque o credor que vai votar, antes de ele votar pela falência, recusando o plano, ele pensa, em que lugar da fila eu estou para receber? Isso. Então ele diz, olha, perdido está, a deixarei funcionando. E grande parte das empresas tem conseguido se levantar e gerir essa parte. Então, começa, né, com ela apresentando os pedidos em juízo, a interferência e a recuperação começa no momento que a juíza dá o despacho de processamento. Depois que ela apresenta o plano e os credores aprovam, ela concede a recuperação judicial, ou seja, é uma sentença judicial, e a partir daí, por 2 anos, no mínimo, a empresa se obriga a cumprir o que ela assumiu. Aí, quando se encerra, né, e é um assunto que nós falamos aqui até sobre a Criciúma Construções, quando se encerra a recuperação judicial, como é que ficam essas obrigações que ficaram depois? Esses são títulos executivos judiciais. Se o credor não receber, ele pode procurar o Poder Judiciário, executar, e, enfim, pedir a falência. É um título normal, como se fosse uma nota promissória, um cheque, uma duplicata. Então, esses são os passos principais aí que nós temos. Posso até te dizer que nós temos uma pequena inovação do Conselho Nacional de Justiça, que se iniciou nesse ano em função da pandemia, que eu não sei bem como vai funcionar, mas já temos, inclusive ontem um advogado mandou uma decisão de São Paulo, que é uma fase de negociação prévia. Tá. Ou seja, antes até da Assembleia, antes do plano, o Judiciário quer passar por uma conciliação. Mas o Instituto da Conciliação é fácil se eu e tu temos um conflito e uma terceira pessoa senta para mediar para nós. Eu estou tentando imaginar como é que seria uma conciliação com centenas de credores, né, e ambientes virtuais ainda, e às vezes credores que sequer têm acesso a meios virtuais.
Então, algo que nós estamos experimentando aí. Muitos têm me perguntado. Ontem eu vi essa primeira decisão em São Paulo, onde o juiz deferiu o processamento, mas determinou ao administrador judicial que fizesse uma mediação prévia, que eu não saberia bem qual efeito até, mas enfim, a gente está nessa... Temos algo novo aí, embora ainda sem aprovação da lei. Tem duas, para quem é daqui da região sul de Santa Catarina, tem dois processos de recuperação judicial que a pessoa pode acompanhar mais a miúde. A da Criciúma Construções, que já estamos encerrando, mas mostrou para o povo em geral como é que funciona, porque fomos acompanhando pela imprensa passo a passo. E tem o da Oi, a companhia de telefonia, que está em recuperação judicial nesse momento. E os dois casos parecem bem diferentes. Aqui, no caso da Criciúma, antes mesmo da recuperação judicial, houve uma determinação da justiça para que não vendessem mais apartamentos, então isso já causou um problema óbvio para a empresa, que parou da sua atividade comercial, parou a roda, como o pessoal da gestão fala, e o administrador saiu da administração, foi tocado por um gestor eleito pelos credores, que eram os Zanoni Elias. A Oi, o presidente está lá, a Oi continua vendendo linhas, as pessoas continuam usando os telefones da Oi, as internets da Oi, inclusive está negociando com a TIM e com a Vivo alguns pedaços da empresa. Nessa semana, inclusive. Negociando partes da sua tecnologia, das suas estruturas para diminuir o passivo. Quais são as exigências? Por exemplo, a justiça administra a empresa, tem que ter um gestor administrando, ou a empresa pode ser administrada pelo dono mesmo da empresa durante esse processo? Mais perto de qual dos casos? Essa é a pergunta. Não, a regra é os gestores estatutários continuarem no mando do negócio. A regra é essa. A exceção é que haja um gestor para gerir. E a lei diz, não, determinados casos não poderá continuar o gestor. Ou seja, ela trata a não continuidade do dono da empresa ou do seu diretor como uma exceção. O caso da Oi, especificamente, ela tinha uma herança bem maldita da Brasil Telecom, que eram a tal das ações. E essas ações multiplicaram o Brasil afora, junto com alguns valores também que eram totalmente incompatíveis. A gente via gente recebendo R$400 mil por participação de uma linha telefônica, uma coisa estava bem fora, enfim. Sem contar que ela teve também outros insucessos, né, em corporações do governo federal, enfim, tem um histórico grande. Mas a Oi é uma empresa muito grande, né? Eu acompanho a Oi também em função do mercado de ações. E ela, há 3 meses atrás, as ações da Oi estavam 50 centavos. Casualmente, eu olhei aqui anos atrás, estão a 1,19 agora. Exatamente. Por quê? Porque e as notícias que saem dela a Oi apresentou um aditivo ao seu plano de recuperação para repartir o seu ativo, vender e trazer novos sócios. Então, está sendo usada a lei de recuperação para que a atividade dela e o patrimônio dela seja usado para manter a atividade, né, manter a sua função social, satisfazer os credores. Inclusive a Oi, os administradores judiciais são os maiores escritórios de advocacia do país, o Arnold Valdi. Sim. E eles têm um sistema para administrar. E realmente, os caras dizem, olha, não pode... Foi feito um sistema, porque tem ações do Brasil inteiro, tem credores do Brasil inteiro, então eles têm relatórios enormes. Eu tive a felicidade, inclusive, de orientar uma acadêmica sobre as liquidações dessas ações, porque assim, saíam decisões de todo que era tamanho, e eu imagino como é que isso chega lá, né? A gente, com casos bem menores aqui, já tem dificuldades, imagino isso processando no Rio de Janeiro. Mas é um caso bem específico e a regra o dono continua. Como é que está o movimento de pedidos de recuperação judicial nesse momento? Porque a gente estava numa retomada. A própria Bolsa, para quem entrou no fim do ano, era só alegria. Qualquer coisa que tu comprava, tanto que a Oi estava a 90 centavos, caiu a 50 no Covid, voltou a 1,19 agora. Perfeito. Muita gente perdeu muito e muita gente ganhou muito investindo na Oi. Exato. Mas agora, já estamos no 3º mês praticamente fechado, com os problemas de fechamento de comércio, ou então abre comércio, mas as pessoas não vão no comércio, estão com medo, ou não tem transporte público, as escolas estão fechadas, então muitas empresas sofrendo forte com isso. Aumentou o número de pedidos de recuperação judicial e existe na lei, com todas as leis especiais da pandemia, existe alguma lei especial
para a pandemia por conta da recuperação judicial? Existe uma recuperação judicial sob demanda para esse momento que a gente está vivendo? A recuperação judicial da recuperação judicial. Quase isso. Não, tem sim. Inclusive nesse projeto de lei que está no Congresso Nacional, prevê já, e inclusive já há orientações do CNJ de que não sejam aplicados aí alguns rigores da lei por não cumprimento do plano. Determinações, também orientações, na verdade, a juízes que não apliquem falência com tanta facilidade, ou seja, que criem os instrumentos de mediação prévia, ou seja, obviamente não se vai tirar o direito do credor de pedir, mas que não seja feito mais a ferro e fogo. Sim. O ambiente de recuperações judiciais, eu tenho visto essas notícias de que vão aumentar, mas não tenho visto aumentar. Aqui em Santa Catarina, pelo menos, não. Tá. Porém, falando com um advogado especializado recentemente, ele disse: tenho 5 pedidos prontos em meu escritório. E isso ele já me falou faz mais de um mês. Eu disse, qual é a razão? Ele disse, porque a crise do meu cliente não terminou ainda. E ele disse, e eu pessoalmente tenho visto, né, nós temos regulações aí do mercado de energia elétrica e de gás para que não tenha corte das empresas que estão agora durante a pandemia. Sim. Ou seja, as empresas deverão, penso eu, ainda acumular mais débitos para depois pedir a recuperação judicial. E eu acrescentaria uma outra situação à tua pergunta, que são as recuperações judiciais que eu tenho já instaladas, Sim, com assembleias em andamento, que estão suspensas. Primeiro, por causa da pandemia, especificamente em relação a não poder reunir. Então, questão física mesmo. Questão física. O próprio judiciário ontem anunciou que vai suspender até agosto os seus atendimentos físicos. E a questão que não há mais ambiente de negociação. O nosso problema já não é mais, nós estamos criando uma plataforma, eu já estaria pronto para fazer as assembleias pelo meio totalmente virtual. Ou alguns casos, pelo menos, continuar com meios híbridos. Eu devo dar sequência numa aqui em Criciúma com meio híbrido. Vou facultar os advogados ficarem nos seus escritórios, Sim, mas eles poderão também comparecer aqui no evento. E alguns advogados têm me ligado e dizendo, o meu problema não é mais ser presencial ou ser online. O meu problema é que eu não consigo mais ver horizonte de desenvolvimento econômico para o meu cliente, ou seja, para a empresa devedora. sim. E bancos e vou citar um caso aqui específico, como o Banco do Brasil, que está até com alguns casos com portas totalmente fechadas e não tem gente para sentar e negociar. Nós não conseguimos retorno em alguns bancos, não só o Banco do Brasil, também bancos privados, de todos eles. Então, nós temos esses dois problemas. As assembleias em andamento, aquelas que já tinham aprovado, o Conselho Nacional de Justiça tem dito, olha, dá uma segurada aí. Em relação às que estão em andamento, nós não temos mais ambiente de negociação pela falta de horizonte que nós temos, especialmente agora com a segunda onda de Covid chegando. Sim. E as que estão por vir ainda não sabem o quanto de dívida vão acumular, porque nesse momento, se ela pedir recuperação judicial hoje, amanhã o débito que nascer de energia, de gás e folha, ela é obrigada a cumprir, inclusive se torna um débito que pode ser executado a qualquer momento, são créditos não sujeitos. Ou seja, ela só vai colocar do pacote da recuperação judicial os débitos até o dia do pedido. E elas estão com medo de fazer o pedido. É o dia do pedido, não é nem da instalação. Não, do dia do pedido, do dia que ele ajuizar. Então, se ela ajuizar uma ação hoje, todos os débitos aqui para trás. O que vencer amanhã de energia, de água, de folhas de pagamento, de impostos, encargos sociais, ele vai ter que pagar. Sim. Ou pode ser executado normalmente por isso. Então, as empresas, os advogados têm me dito, não tem coragem de ajuizar, porque as empresas também não têm condições de suportar os próximos débitos que estão chegando. Sim. E estão levando na negociação, ninguém sabe o horizonte ainda. Então se espera, sim, em Santa Catarina, tivemos aí, acho que depois da pandemia, acho que 2 ou 3 recuperações judiciais de maior porte, no vale da área de confecção, que sofreram muito pela pandemia, e especialmente pela alta do dólar, que trabalham com muito produto importado. Eu tenho empresas, tenho contato com empresários que recentemente ele paralisou totalmente a atividade e agora está voltando 3 dias por semana e disse, olha, o que tinha no mar quando vindo da China, ele trabalha com 70% de produto importado da China, o que tinha no mar eu tive que estar no porto lá, tem que pagar com dólar a 5,50, não tem nem como pagar e nem como fazer viável o meu negócio.
e o que não estava no mar eu suspendi. Então, agora eu estou com outro problema. A recuperação judicial foi jóia, um desses casos que ele disse que demorou, saneou, a empresa não toma mais nem um centavo em banco, estava tudo certinho até a pandemia. E ele diz, agora eu estou com outro problema, não sei para quem vender. Porque grandes clientes meus, que são magazines de menor porte do Nordeste, estão em áreas extremamente de risco e continuando a me pedir a crédito. Só que agora, se eu já estou com minha matéria-prima encarecida, o meu processo produtivo reduzido, meu custo fixo alto, as benesses do governo federal de suspensão de 90 dias das jornadas de trabalho estão se exaurindo, ou não sei se o governo vai voltar a regular isso. Sim. Então, nós estamos com um ambiente econômico bem prejudicado. E isso também tem feito com que as empresas estão segurando. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta ao final, penso sim que teremos um grande número de recuperações. Os jornais aí como Valor Econômico têm anunciado que escritórios do Brasil inteiro têm reforçado o time de advogados de direito empresarial. Sim. Mas eles dizem também que São Paulo, especialmente, tem estudos da USP de jurimetria, que eles chamam lá, que normalmente as recuperações acontecem num time de 4 a 6 meses depois do pico da crise. Então, a minha opinião pessoal é que nós teremos um pico maior de recuperações judiciais no primeiro trimestre ou quadrimestre de 2021. 2021. Que é quando nós teremos, então, temos as nossas expectativas de vacina chegando, o país já para automaticamente no final do ano mesmo, depois tem verão, carnaval. Então, eu penso que o primeiro trimestre do ano que vem deve ser mais carregado para esses pedidos. É no momento em que o pessoal vai lembrar do Tiririca e vai dizer, ok, agora pior que tá, não fica. Ele devia ser deposto por falta de decoro, porque ficou pior, né? Ficou. Agenor, muito obrigado pela presença aqui, por ter esclarecido como funciona essa possibilidade. É uma ferramenta jurídica, a gente pode dizer, né? Essa ferramenta para a sobrevivência das empresas. E que tem sido cada vez mais bem utilizada. Nós temos bons profissionais de consultoria, bons advogados na nossa comarca, no nosso estado, que têm salvado empresas e conciliado credores e devedores, e é isso que é muito importante.